Pai, te agradeço por mais um dia que o Senhor nos concedeu. Obrigado pela tua misericórdia que se renova cada dia. E obrigado pela oportunidade de poder adorar a Ti, ó Pai. Que através desse momento de comunhão, possamos prestar honra e glória a quem é digno de honra e quem é digno de glória, ó Pai. Que através da vida da minha mãe, o Evangelho do Senhor venha ser pregado, Pai. E que o Senhor venha usar ela como instrumento, Jesus. Te agradeço pela alegria da salvação e pela graça que o Senhor nos proporciona a cada dia, Jesus. Obrigado, Pai. Amém. Irmãos, o louvor mais eclético que eu já ouvi na igreja foi hoje. Foi Comunidade de Nilópolis, depois foi Resgate, olha, e depois foi anos 70, o chão dá-se e a gente plantar corim de fogo. Oh, meu Deus, o que é isso? Foi maravilhoso, irmãos, o louvor foi lindo, foi maravilhoso. Deus é perfeito. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo. 2 Timóteo, no capítulo 1. Enquanto você abre, Timóteo está lá bem no finalzinho. 2 Timóteo, capítulo 1. Que Deus tenha misericórdia de mim nessa noite. Que Ele não me fulmine. 2 Timóteo, capítulo 1. Enquanto vocês encontram, não, vamos ler, na verdade, né? Melhor. Acharam, irmãos? 2 Timóteo, capítulo 1, nós vamos ler apenas o versículo 10 e o versículo 11, tá bom? Porque a gente vai caminhar um pouquinho aqui no Timóteo. Então, capítulo 1, versículo 10, diz assim, eu faço meus estudos, irmãos, nessa Bíblia aqui, que não é a NVI, que é o que nós usamos aqui, mas como eu sou familiarizada com essa Bíblia aqui, eu faço as coisas mais por ela. Mas algumas palavras eu vou precisar usar a NVI, que é essa pequenininha que está aqui do meu lado. Eu não sei de quem é, ficou lá em casa, tá, irmãos? É do Júnior, ficou lá em casa. Enfim, então, vamos lá. Capítulo 1, versículo 10 e 11. Vamos ler. E que é manifesta agora pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho, para o que fui constituído pregador, apóstolo e doutor dos gentios, por cuja causa padeço também isso, mas não me envergonho, porque eu sei em quem eu tenho crido e estou certo de que é poderoso para guardar o bom depósito até aquele dia. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos também, Senhor, porque nós temos acesso à tua palavra. Nós podemos ler, podemos compartilhar. Isso é um privilégio, Senhor, de poucas pessoas. Somos gratos ao Senhor por isso. Ilumina a nossa mente, o nosso coração, para nós entendermos o que o Senhor quer tratar com cada um de nós nessa noite. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Fique com a sua Bíblia aberta aí em Timóteo. E eu fiquei pensando lendo esse capítulo. Imagina um amigo seu de caminhada cristã, né? Aquele amigo que você está nos cultos junto, quando você chama, ele é o primeiro a estar, que quando você vai para as missões, ele está lá do seu lado, que na hora que você vai aconselhar alguém, ele está ali, aquele seu amigo de caminhada, que ora com você, que sabe das suas perebas, que sabe das suas dores, das suas alegrias. Sabe esse amigo assim? Esse amigo que no momento da dor, você só fica esperando ele chegar. Quando a coisa aperta, você pensa no Senhor, mas pensa, poxa vida, se fulano tivesse aqui. Enquanto eu lia isso, eu lembrei de uma ocasião que meu esposo viveu, de uma situação muito triste na vida dele, e ele ansiosamente aguardava o pastor Elcio chegar. E ele estava tão triste, mas tão triste, que em meio à tristeza, à dor, minuto em minuto, ele olhava para mim e falava, pastor Elcio está chegando? E eu, tá, daqui a pouco ele está aí. Então, imagina esse amigo de caminhada, que vocês compartilham histórias, que vocês choram, que vocês riem. Timóteo era esse amigo para o apóstolo Paulo. E, de repente, Timóteo... Eu falei Tiago ou falei Timóteo, gente?
Timóteo, né? É porque às vezes eu troco as bolas mesmo. Recebe uma carta do apóstolo Paulo, dizendo assim, meu amigo, então, eu vou morrer. Já não dá mais. Essa prisão que eu estou aqui agora em Roma, Timóteo, não é como as demais. Lá talvez eu poderia sair, eu teria um escape, mas essa aqui, Timóteo, certamente eu não vou escapar. Então, Timóteo, eu vou escrever para você algumas recomendações, algumas coisas que você precisa fazer. Timóteo, eu estou passando o bastão para você continuar aquilo que nós começamos juntos. Que responsabilidade. Que responsabilidade. E eu fiquei pensando qual seria a nossa atitude diante disso, se alguém deixasse uma responsabilidade tão grande assim em nossa mão. E a primeira coisa que eu pensei eu quero saber o que está escrito, né? Se ele deixou recomendações, se ele deixou dicas, conselhos, o que fazer, eu quero saber. Porque certamente serão conselhos bons. Eu quero saber o que ele escreveu. Qual que é as palavras que tem ali? Quais são as suas últimas recomendações? E eu pesquisei sobre esse tempo, né, que Paulo escreveu para Timóteo. Não era como hoje, né, irmãos, que as cartas chegavam em tão pouco tempo, demorava para chegar. Hoje, na verdade, ninguém nem escreve carta mais, né? Parafraseando, talvez Paulo teria mandado um WhatsApp para Timóteo. Ei, Timóteo, deixa eu te falar, bicho está pegando aqui em Roma, pode ser que eu seja preso. Talvez, né? Perdão, Senhor, se eu falei uma heresia. Então, demorava muito para chegar as cartas. No mínimo, eu pesquisei 2 anos que demorava para chegar. Ainda assim, eu fiz uma pesquisa também, de onde o apóstolo Paulo estava até onde Timóteo estava, era uma distância de 2.800 quilômetros. Se fosse nos tempos de hoje, e ele falasse assim, olha, ô Paulo, quer saber? Eu vou ir te visitar, vou pegar aqui meu carro, vou abastecer, ainda assim, 2 vezes ir na Bahia e voltar, pastor. Talvez ainda assim, Timóteo chegaria lá e Paulo já teria morrido. Ele não teria conseguido ouvir os conselhos pessoalmente de Paulo. Mas demorou 2 anos para essa carta chegar a Timóteo, porque também nesse tempo era inverno, o que dificultava ainda mais, porque as embarcações ficavam todas ancoradas ali no porto. Então, quando essa carta chegou até Timóteo, Paulo já tinha combatido o bom combate. Então, quando Timóteo recebe aquela carta, ele lê e pensa, agora eu preciso fazer valer aquilo que meu amigo, né, que caminhou comigo, me deixou para fazer. Imagina essa responsabilidade, né, de Timóteo, de dar continuidade a essa causa, né, ao propósito que Deus tinha colocado no coração do apóstolo Paulo. Por isso eu quis ler esses 2 versículos, porque na minha Bíblia está essa versão, mas na NVI não está. E eu queria pensar com vocês sobre essa recomendação que o apóstolo Paulo faz para Timóteo, guardar o bom depósito. E eu parei para pensar sobre isso, o que seria guardar esse bom depósito, e eu creio e eu penso que Paulo quis dizer assim, olha, guarde o bom depósito, Timóteo, guarde o Evangelho, guarde a palavra de Deus, guarde isso nas entranhas do seu coração, para que não se perca. E talvez você pode pensar assim, mas guardar o bom depósito, Vanessa, guardar o Evangelho é uma coisa tão simples. Ainda mais nos tempos de hoje, né? Onde a gente tem a Bíblia nas redes, no telefone, onde a gente baixa os aplicativos. Eu vou guardar o Evangelho, os cultos todos são gravados. Mas não era uma coisa fácil. Porque se fosse fácil, irmãos, o apóstolo Paulo não teria deixado essa recomendação para nós.
Parece simples guardar o bom depósito, guardar o evangelho, mas não é. É difícil. Hoje em dia, muitos de nós não, tá, irmãos? Aqui não. Mas muitas igrejas, muitas pessoas, elas estão perdendo o bom depósito, perdendo a verdadeira essência do evangelho. Nos dias de hoje, talvez estão perdendo sem perceber. Outras coisas que não é o evangelho de Cristo está entrando no coração do homem. E esse conselho de Paulo para Timóteo: Timóteo, guarda o bom depósito, guarda o evangelho, é para nós, sim, nos dias de hoje. Perdemos a essência na caminhada, perdemos o anseio pelo Cristo, e, na maioria das vezes, estamos vivendo um evangelho de busca para nós mesmos, para mim, para eu me encher, para eu ficar abastado. Então, Paulo fala isso: guarda o bom depósito, Timóteo. Não será fácil, você terá dificuldades, como encontramos até hoje. E Paulo discorre, eu consegui pensar em algumas coisas práticas que o apóstolo Paulo pede para Timóteo. E uma delas, a primeira, está no versículo 6, que diz assim, na versão minha, isso eu vou ler na NVI, tá, irmãos? É capítulo 1, versículo 6. Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6. Ele vai dizer assim para Timóteo: por esta razão, torno a lembrá-lo de que mantenha viva a chama do dom de Deus. O que Paulo está falando para Timóteo? Timóteo, aconteça o que acontecer, mantenha o seu amor, a sua paixão pelo evangelho acesa dentro do seu coração. Porque enquanto o nosso coração estiver queimando por Jesus, estiver queimando pelo Cristo, estiver queimando pelo evangelho, nós manteremos guardado as boas novas do evangelho. Mas se nós enchermos o nosso coração com outras coisas, nós vamos esfriando. E o nosso coração começa a ficar gelado, começa a ficar frio. Então, o apóstolo Paulo fala: Timóteo, mantenha a chama do seu coração viva, acesa, ardente, queimando pelo evangelho, queimando pelo Cristo. Porque quando se apaga, irmãos, frieza do nosso coração, Satanás começa a colocar assim: é só mais um culto. Para que você vai? É só mais uma quarta. Você vai ouvir as mesmas coisas? O mesmo pastor pregando de novo? Os mesmos louvores? E o apóstolo Paulo frisa isso para Timóteo: Timóteo, guardar o evangelho é você manter a chama viva no seu coração. Manter viva a chama do evangelho. O que na nossa caminhada cristã tem nos esfriado? O que tem que apagar dessa chama em nós? Para que esse pessoal saiu daqui para ir lá para o desterro? Tem tanta gente aqui precisando, eles estão lá. Porque eles mantêm a chama do Cristo, do evangelho, viva e queimando dentro deles. Quando a chama do nosso coração começa a parar de queimar pelo Cristo, a gente começa a perder o foco do que realmente importa. E não é fácil manter, porque nós, enquanto seres humanos carnais, nós somos tendenciosos a inclinar o nosso coração para as coisas que não são pertencentes ao reino de Deus. Elas ficam como um outdoor gritando na nossa mente, na nossa cara, piscando o tempo todo. É assim. Satanás tenta o tempo todo nos distrair. Por isso o conselho de Paulo foi: guarde o seu coração. Guarde o seu coração em Deus. Guarde o evangelho sincero, puro, íntegro. Guarde isso, Timóteo. Guarde isso, Vanessa. Guarde isso, Igreja Missão Ágape. Guarde o evangelho puro,
sem distorção, sem enfeite. Talvez no dia de hoje é mais difícil manter o evangelho puro do que naquela época. Talvez hoje o nosso desafio seja maior. Às vezes nós ouvimos sobre o evangelho e nós nem sabemos o que é de verdade o evangelho. O que é o evangelho? O evangelho não é nada sobre o que nós, pecadores, mortais, corruptos, podemos fazer. O evangelho é a resposta de um pecador ao que Cristo fez na cruz. Isso é evangelho. O evangelho não é sobre o pecador, o evangelho é sobre Jesus, é sobre o que ele fez. Há 2000 anos atrás, um Deus homem veio aqui nessa terra, pisou aqui, morreu numa cruz e ressuscitou no terceiro dia para que eu e você tivesse vida. Isso é evangelho. Não é outra coisa. Não é promessas. Não é troca. Não é suborno. Evangelho é você manifestar um Cristo vivo que te salvou do inferno. E às vezes nós não temos resposta. Porque às vezes nós nem sabemos o que é. E nós nos perdemos. Nós precisamos guardar no nosso coração essa mensagem. O evangelho é a notícia que existe um Deus no céu que vive e reina. E que irá buscar o seu povo. Esse Cristo que ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu, está lá. Preparando o lugar para mim e para você. Isso é evangelho. Não é outra coisa. No versículo 8, no versículo 9, apóstolo Paulo dá uma segunda orientação para Timóteo. Ele diz: portanto, não te envergonhes do nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos. O que o apóstolo Paulo está falando para Timóteo? Timóteo, você precisa ter convicção daquilo que você vai pregar. Não é qualquer pessoa que pode te dobrar. Não é qualquer pessoa que pode tirar você do propósito. Não é qualquer falácia. Não é qualquer literatura, Timóteo. Não é qualquer doutrina. Irmãos, nós só defendemos uma causa quando nós temos convicção daquilo que nós queremos. Se você não tem convicção do que você crê em Cristo, você não consegue defender a causa que você prega. Qualquer pessoa te dobra no papo. Qualquer pessoa abre uma teoria para você e aí te convence. Você fica, nossa, é mesmo? Pensando bem. Porque você não tem convicção daquilo que você crê. Nós precisamos ter convicção daquilo que nós cremos. Precisamos. Às vezes nós temos convicção de tanta coisa, mas daquilo que é o centro da nossa vida, que é o Evangelho de Cristo, que é a causa que nós estamos aqui todos os dias, nós não sabemos. Nós não sabemos defender, nós não sabemos falar. Se um ateu chegar diante de nós e falar, não creio não em Deus não, existe não. Será que nós teríamos argumentação para falar, existe sim, existe um Deus. Talvez nós ficaríamos, pensando bem, olhar isso aí direitinho, né? Porque nós não temos convicção daquilo que nós cremos. Nós precisamos, primeiramente, ter o nosso coração ardendo por Ele e ter convicção daquilo que nós defendemos, que é o Evangelho. Uma outra orientação que o apóstolo Paulo deixa, está no versículo 11 e no versículo 12, que nós lemos no início. Ele diz, para que fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios, por cuja causa padeço. Irmãos, se nós queremos guardar o Evangelho, guardar esse bom depósito, eu sinto te informar que você vai padecer algumas dores. Infelizmente.
E a pergunta que eu fiz para mim também, sempre é para mim: será que eu estou disposto a sofrer as dores pelo Cristo que eu prego? Pelo Cristo que arde no meu coração, pela convicção que eu tenho em Deus, do que Ele fez? Superficialmente falando, às vezes a gente olha para algumas pessoas, né? No domingo nós recebemos aqui o pastor Marcos, da igreja perseguida, e eu fiquei me colocando no lugar daqueles irmãos que sofrem perseguição todos os dias por causa do Evangelho. E eu fiquei me questionando, irmã Ana Paula, se fosse eu, fiquei perguntando para mim, porque dentre vocês, talvez eu seja a mais covarde de todas. Se hoje nós começássemos a sofrer uma perseguição mesmo, tem que fechar a igreja, porque o governo falou, aonde tiver um cristão orando ou cantando, eles vão chegar matando. Será que eu seria aquela pessoa que já entraria na frente e falava assim: ou eu seria aquela que falaria que nem Pedro: oi, Jesus? Não, nunca ouvi falar. Quem nós seríamos? Apóstolo Paulo disse: você vai padecer perseguições. Ele diz para a gente hoje também: nós padeceremos, nós sofreremos perseguições. Qual de nós seríamos o primeiro a estar à frente para defender essa causa? É uma pergunta que eu fiz para mim. E no nosso conforto, às vezes, de tudo que nós podemos viver e fazer, irmãos, nós nos acovardamos. Nós podemos falar de Jesus o tempo todo. Eu louvei a Deus, gente, eu estou louvando tanto a Deus por essa correntinha aqui que eu comprei no domingo, porque ela chama atenção. Eu estava no curso lá em Belo Horizonte ontem, aí uma moça, e não é a primeira pessoa, tá, irmãos? Não, que pulseirinha diferente, isso é um arame. Ela é um arame, tá vendo? Aí eu, mais que depressa, é um arame, é da igreja perseguida. Você sabia que cristãos morrem hoje, nesse tempo agora, por pregar o evangelho? Irmãos, eu amei essa pulseirinha, porque eu consigo falar de Jesus com ela. No primeiro momento, as pessoas não entendem, elas falam assim: hã? Porque a ideia que as pessoas têm de cristianismo é isso aqui, ó. Igreja, worship, você é lindo. Isso. O que as pessoas pensam? É quando você fala assim: olha, existe uma igreja que sofre, irmãos. Aquela palavra que o pastor falou aqui no domingo, que existe uma parte do nosso corpo que está sofrendo na carne, todos os dias sendo mutilada. É uma parte de nós. Isso mexeu profundamente comigo. Então, quando eu posso falar, eu falo: isso aqui é da igreja perseguida. Tem irmãos nossos sofrendo. Existe perseguição contra os irmãos. A mídia não fala, mas tem gente morrendo agora, em tempo real, por pregar o evangelho, por falar de Jesus. E eu sou livre, eu posso falar. Queria falar para você agora disso. Jesus é poderoso. Jesus é lindo. Jesus morreu para que você tivesse vida. Eu trabalho com gente, irmãos. É o ambiente mais propício para você falar. E eu falei para Deus: Senhor, eu não vou tirar essa correntinha aqui do braço tão cedo, porque chama atenção. Será que nós estaríamos dispostos a enfrentar mesmo? Será que nós queimamos de amor por esse Cristo, por essa causa que nós carregamos e defendemos? Estou sem relógio, gente. Quantas horas? Eu sou faladeira. 8h40. Meu Jesus, eu fiz 55 páginas, Senhor. Vamos terminar. Uma outra instrução que Paulo dá para Timóteo está no versículo 13 e no versículo 14. Na NVI não está igual na minha, mas eu vou falar o que está na NVI, tá, irmãos? Ô, glória! Mas essa aqui não é NVI, não, é, filho? Ah, tá. Porque na NVI está assim, olha. Conserva... Tá. Conserva o modelo da sã doutrina. Timóteo, conserva o modelo da sã doutrina. Quando eu ouvia isso, quando eu era criança, guardar o modelo da sã doutrina, o que foi me ensinado o que era doutrina? Você não pode usar calça não, tá, irmão? Você tem que usar saia. O que era a sã doutrina? Você não pode cortar o cabelo, não. Você não pode comer carne de porco.
Você não pode passar batom. Você não pode ficar com o braço, com o seu sovaquinho depiladinho. Não tem nada a ver, irmãos. Tem que ver com as perninhas cabeludas. Isso era a doutrina. A sã doutrina era isso. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele reafirma isso para frente. Ele reforça para Timóteo. Vamos ler juntos? Versículo 13 e 14. Conserva, eu vou ler aqui. O que é a sã doutrina? É você preservar o evangelho de Cristo. Que esse evangelho, Timóteo, não seja deturpado, que ele não seja adulterado, que ele permaneça íntegro. Conserve a sã doutrina. E às vezes nós nos confundimos. A sã doutrina é a mensagem pura do evangelho. Isso é a sã doutrina. E às vezes nós estamos aqui na igreja, os pastores se esforçam, irmãos, para trazer para você uma palavra, água pura, limpa. Falam de evangelho para você, falam de arrependimento, de cruz, de renúncia. Falam de vitória também, de uma forma bíblica, santa. Aí você se alimenta aqui da sã doutrina, mas como você não tem convicção daquilo que você crê, você sai ali fora e seu primeiro acesso no telefone é uma doutrina adulterada. Aí como você não tem certeza e convicção, você até pensa, não é que é legal? Ah, tadinho, não está falando nenhuma heresia? Não está falando heresia, mas está colocando o homem no centro de tudo, quando era Deus que deveria estar. Às vezes, irmãos, nós damos glória a Deus para coisas que Deus quer que a pessoa se cale. E nós estamos lá, glória a Deus. Será? Será mesmo? Mas se nós tivermos com o nosso coração ardendo, tendo convicção daquilo que nós cremos, que é a sã doutrina, nós não seremos levados por qualquer tipo de pregação, qualquer vento de egocentrismo, porque o foco sempre é o Cristo ressuscitado. Estamos finalizando. Versículo 15 e 18. O apóstolo Paulo fala o seguinte: bem sabes isto, que os que estão na Ásia, todos no grego, no hebraico e no latim, todos mesmo, todos me abandonaram. Nós precisamos, irmãos, enquanto igreja saudável em Cristo, que guardou o evangelho, nós precisamos entender e separar aqueles que promovem o evangelho genuíno e aqueles que são detratores da palavra que nós pregamos aqui. Porque eles existem. E eles estão aí. E eles têm milhões de seguidores. E como o pastor Elvis fala, eles têm o microfone na mão. E se nós não ficarmos atentos, eles podem nos enganar. Se nós temos essa consciência cristã, cristocêntrica, impregnada em nós, nós saberemos discernir, separar. Isso aqui promove o Cristo que eu creio. Isso aqui não promove, não. Nós precisamos fazer essa separação. Quando nós temos clara a ideia do que nós servimos e de quem nós defendemos. E às vezes, por falta de querer estudar a Bíblia, querer estar entendendo do Evangelho, nós não conseguimos separar. Tudo vira palavra de Deus, tudo vira mensagem, tudo vira sermão. E não é. Às vezes não é palavra de Deus. Nós precisamos nos atentar a isso. E no capítulo 2, apóstolo Paulo dá uma outra orientação para Timóteo. Ele fala assim, olha, no capítulo 2, no versículo 1, tu, porém, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Quando nós fixamos o nosso olhar, o nosso coração na graça real de Cristo Jesus, nós não transmitimos outra coisa que não o Evangelho. E ele continua,
E o 2. E o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia a homens fiéis e idôneos. Vou ler aqui na NVI. E o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, tá a mesma coisa da minha, não é a NVI. Perdão, é igual a minha. O que o apóstolo Paulo está falando aqui, olha? Você que recebeu, Timóteo, essa palavra pura, genuína, límpida, confia essa palavra e transmite a outros homens para que eles deem continuidade a esse evangelho, Timóteo. É isso que o apóstolo Paulo fala. As palavras que eu ouvi dizer na presença de muitas testemunhas, confie a homens fiéis, que sejam também capazes de ensiná-los a outros. Olha que responsabilidade. Timóteo pegou essa responsabilidade, chegou até nós. Confia, compartilha essa palavra, esse evangelho fiel a outros, para que o evangelho não se dissolva, não vire uma coisa que não é evangelho. Conserva e passe para pessoas idôneas. E chegou até nós esse evangelho. A responsabilidade nossa como igreja é entregar esse bom depósito a outros, a outra geração que virá. Nós temos uma responsabilidade, irmãos, enquanto igreja, principalmente nos tempos de hoje. O que essa nova geração vai ouvir? Nós conseguiremos guardar esse bom depósito, esse evangelho puro? Porque está vindo uma geração aí. Luísa, Felipe, Joãozinho. É nossa responsabilidade manter esse evangelho de Jesus limpo. O que falarão de nós quando nós não estivermos aqui? Qual é a lembrança que terão de nós? Poxa vida, eu lembro daquele irmão. Como era fervoroso, como era temente a Deus, como era firme na oração. Ele guardou o bom depósito, ele perseverou. Será que dirão isso de nós? Porque nós temos uma responsabilidade. Nós precisamos fazer algo. Nós precisamos fazer isso, irmãos, para nós termos a nossa consciência limpa diante do Senhor. Nós podemos sofrer todo tipo de situação aqui na terra, mas chegar diante do Senhor com o nosso coração limpo, porque o nosso foco é o Senhor. Que exemplo nós estamos deixando para essa próxima geração? O que nós estamos transmitindo? O que a juventude de hoje, nós jovens, que eu sou jovem, tá, irmãos? Aleluia. O que nós jovens estamos passando para essa nova geração? Porque Timóteo era um jovem. Quando olharem para nós, eles vão querer esse Cristo. Sabe por quê, irmãos? De teorias. O que mais se tem hoje no mundo é teoria. Eu acho que a igreja de hoje precisa de gente que vive o evangelho, de você olhar para a pessoa e falar assim, ó, esse daí guarda. Esse daí é um crente. O nosso foco tem que estar no Senhor. Nós precisamos dele. Tem uma eternidade nos aguardando. E nós temos uma responsabilidade com os que virão. Para quando nós chegarmos diante do Senhor, ainda com o nosso corpo cansado das lutas aqui, o Senhor olhar para cada um de nós e falar, irmãos, é a minha esperança. É a minha esperança. E o Senhor olhar para nós e falar, vinde bendito de meu Pai. Vem. Irmãos, se o nosso coração não tiver isso, nós vamos ficar andando em círculos aqui, em looping. Nosso foco tem que ser o Senhor. Ah, Senhor, eu fiz, Senhor. Aquilo que o Senhor confiou a mim, eu fiz. Eu preservei, Senhor, o Evangelho. Eu fui testemunha do que o Senhor fez, Senhor. Irmãos, o que vai ser daqui 100 anos? Se Jesus não voltar, como que vai ser?
Nós temos 20 pessoas aqui hoje. Jesus começou com 12. Se nós aqui, 20 pessoas, conservarmos o evangelho puro e simples, pode ser que daqui a 100 anos continue. E tem que continuar, porque vai continuar. Mas se nós formos as pessoas que colaborarão para isso, Jesus. Meu Deus, que privilégio, que honra. Nós precisamos guardar o bom depósito para chegar diante do Senhor, para viver uma vida santa com Ele. Nós precisamos, irmãos, ser exemplo de uma vida pautada no Evangelho. E o apóstolo Paulo, para Timóteo, ele era esse exemplo. Ele olhava para Timóteo e falava: Timóteo, olha para mim, está vendo? Meio à aflição, em meio à morte, em meio à prisão, eu continuei, Timóteo, continua também. Timóteo, eu fui preso, mas eu não deixei de pregar, continua. Quer saber como viver uma vida com Deus, Timóteo? Em meio à dor, olha para mim, Timóteo. Ele era um exemplo. E a pergunta é: nós somos exemplo para alguém? Nós conseguiríamos chegar diante de alguém e falar: estou passando para você aqui o bastão do que eu tão arduamente comecei a fazer para que o Cristo fosse glorificado? Ou nós temos vivido a nossa vida de forma medíocre? Que a nossa oração, irmãos, todos os dias seja: Senhor, que a minha vida manifeste a Tua glória. Que eu consiga falar do Senhor, que eu consiga falar do Seu Evangelho, que eu consiga manifestar o Seu amor, que eu consiga falar do que o Senhor fez. Senhor, eu não vivo mais para mim, eu vivo para o Senhor. Eu estou aqui de passagem, Senhor. Eu nem sei o tempo que eu estou aqui. Eu não sei. Quando nós chegarmos diante do Senhor, todos nós podemos e queremos ouvir isso. Pode vir, meu filho. Vinde benditos do meu Pai. Ele está esperando vocês. Porque vocês preservaram o Evangelho, a sã doutrina. O coração de vocês não deixou de queimar pelo Evangelho. Vocês tinham convicção daquilo que vocês criam. Que você tenha convicção daquilo que você crê. Que o Evangelho de Cristo fermente no seu coração todos os dias. Que você tenha um amor incansável por Ele. E que você possa, em todos os momentos da sua vida, falar do Evangelho. Um Deus se fez homem, morreu e ressuscitou para que você tivesse vida. Essa é a mensagem do Evangelho. Que você tenha isso fixo no seu coração. Amém? Amém. Graças a Deus. Irmãos, fala a verdade. É bonito, não é? Hã? Fala. Sou apaixonado com essa menina, viu? Glória a Deus. Ela tem vergonha, irmãos. Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Essa mesma recomendação de Paulo a Timóteo, ele recomenda a Tito. E em cima disso aqui, eu queria falar para os irmãos que é maio, abril, que vai ter o Pilares da Fé? Mês 5, acho que é mês 5, maio. Vai ter o Pilares da Fé e o tema que nós escolhemos, irmãos, é seitas e heresias. Os irmãos não têm noção do tanto que é importante você identificar no meio daquilo que parece ser evangelho uma seita. E não é apenas saber e falar assim, pelo menos eles estão pregando o evangelho. Pelo menos eles estão salvando vidas. Olha o que é que Paulo fala a Tito. Tito capítulo 1, versículo 10. Porque existem muitos, especialmente os da circuncisão, que são insubordinados, falam coisas sem sentido e enganam a muitos. O que mais me chama a atenção é que ele diz no versículo 11. É preciso fazer com que se calem. Tudo aquilo que parece com o Evangelho, meus irmãos, não é o Evangelho do Senhor Jesus. E nós, em nome do Senhor Jesus, vamos aprender aqui, e nós vamos dar nomes aos bois.
tá, irmãos? Nós vamos saber o que é seita, o que parece com o evangelho e não é. Porque se a palavra de Deus pede para que o façamos calar, é porque realmente você não pode dar ouvidos a esse tipo de coisa. Não pode, irmãos. Amém, meus irmãos? Graças a Deus, que Jesus continue abençoando a sua vida. Em nome de Jesus, meus irmãos, vocês que vieram hoje, não falta no domingo, não faltem, vamos crescer em Cristo, se esforcem. Eu sei que não é fácil, quarta-feira, uma chuvinha dessa está aqui, mas graças a Deus nós estamos aqui por causa daquele que deu a sua vida por nós. Vamos orar ao Senhor em nome de Jesus? Feche seus olhos, curva a sua cabeça onde você está. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por esse momento de crescimento, agradecemos a Ti pelo Teu Evangelho e Espírito Santo, pedimos a Ti que nos ajude a guardar esse bom tesouro, a guardar esse bom depósito em nós. Pai, nós sabemos que a igreja do Senhor, a igreja invisível do Senhor, ela continua incorrompida, Senhor, e nós Te pedimos que prepare as nossas vidas, nos ajude, Jesus, tire de nós toda mácula, todo defeito, porque o Senhor buscará uma noiva limpa, uma noiva preparada, e nós nos abrimos, Deus, para que o Senhor mude o nosso coração, troque, tire de dentro de nós esse coração de pedra e coloque dentro de nós um coração de carne, que nós possamos, Jesus, a cada dia mais e mais nos apaixonar pela Tua palavra e nos interessar pelo Teu Evangelho de salvação. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa abençoar a todos os irmãos que vieram, abençoe todos os irmãos que não puderam vir, e nesse momento, Pai, nós oramos pela vida do nosso irmão Raimundo e a nossa irmã Maria do Pilar. Senhor, cremos no Seu milagre, cremos na Sua vontade que está acima da nossa. Nós pedimos a Ti, Senhor, que entre, ó Pai, com Tua graça e com Teu poder e a Tua misericórdia sobre aquela família. Deus, em nome de Jesus Cristo, nós oramos por cada irmão que está enfermo, Pai, que pertence a essa igreja, ó Pai, e os nossos familiares, e nós já Te agradecemos, ó Pai, pela Tua provisão, meu Deus. Em nome de Jesus, permita, Senhor, que tenhamos um resto de semana em Tua presença. Esteja conosco, Pai, nos guarde para a honra, glória e louvor do Teu nome, e sendo as Suas mãos que a paz do nosso Senhor Jesus, que o amor do nosso Deus e que as doces consolações do nosso amigo Espírito Santo esteja e seja com aquele que crê. Você crê, diz amém? Amém. Até o próximo culto, irmãos, em nome de Jesus.